Na redação a gente teve opiniões diferentes. Ah, mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. Sim. O Flamengo teve, sim, o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, Fã do Esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido. Já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma, o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território. Não correu riscos. Inclusive, na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque, então assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto, o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0, né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa, e no momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também, a gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E eu tava, até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso, né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto,
em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de 1 gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. Dois rivais nacionais que nunca decidiram um título, né? Nunca decidiram um título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer o Campeonato Brasileiro, com sequência o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria um a menos, ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com um a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora, só para a gente ver como é que estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Então achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes, né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante, e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... No 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para compensar, né? Para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. Justamente no jogo contra o Corinthians, na primeira partida no Maracanã, né? Quando, aliás, o Ramon foi ao campo com uma escalação que não tem explicação e jamais terá. Então, quando o professor Celso Zelt for atualizar os livros do Corinthians que ele já escreveu, ele vai ter que colocar ali. É um pedido meu. Ele vai ter que colocar ali. Porque a escalação é naquela noite no Maracanã, Ramon Dias, treinador corintiano, que dirigiu o Corinthians no período tal a tal. Abriu o meio campo. Escalou uma equipe cuja funcionalidade não foi comprovada e nem será enquanto o futebol existir. Principalmente levando em conta as características dos jogadores do Corinthians e aquilo que vinha dando certo até aquele momento. Mas como ele próprio disse, isso não teve tanto prejuízo assim, porque o Corinthians perdeu de 1 gol só. Sim. Mas, voltando, no 11 contra 11, o Flamengo com o Gabriel Barbosa tem como compensar aquilo que ele não faz defensivamente. No 10 contra 11, aí eu já acho que não dá para fazer isso. Imagino que foi isso que o Felipe Luiz pensou no cobertor curto, que é qualquer decisão a respeito, né, de substituição no futebol. Mesmo escalação, você ganha alguma coisa e deixa de ganhar outra. Num jogo como esse, vida ou morte, sequência para a final ou eliminação, ainda mais no ano que o Flamengo vem mostrando até agora, eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Assim, para falar novamente sobre o assunto do Gabigol, algo que é importante. Quando ele era titular de maneira incontestável, porque ele produzia no Flamengo, e o Pedro era o reserva, e ele teve que esperar o momento, o Pedro, quando entrava, produzia, fazia os gols dele. E ele está tendo uma sequência, o Gabigol, e não está conseguindo virar a chave, não está conseguindo ser a solução de fato para esse ataque. E aí, pensando muito em um time que precisaria competir, eu estou muito com o André. Eu acho que o correto foi tirar o Gabigol para que essa equipe fosse uma equipe mais sólida defensivamente. E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com 1 a menos praticamente 1 tempo e meio e pouco sofreu. Tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Sim. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo.